Seja bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Esse programa faz parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia. Atualmente estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia e participe conosco desta viagem pela Palavra de Deus. Já dedicamos 2 programas para fazer uma introdução e dar um panorama geral dessa carta. Vimos que Paulo escreveu essa carta para mostrar o propósito da igreja neste mundo e que é possível viver nas dimensões celestiais em Cristo. É nas regiões celestiais que os membros da igreja recebem a dinâmica espiritual que precisam para cumprir o propósito para o qual foram chamados. O assunto central dessa carta é a igreja. Depois de estudar essa obra-prima de Paulo sobre a igreja, você não pode mais enxergar a igreja como uma instituição. Que essa carta de Paulo sirva, pela graça de Deus, para fazer da igreja de hoje a autêntica igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo. O testemunho da igreja nunca foi tão necessário como é hoje. Por isso é importante descobrir na carta de Paulo aos Efésios qual foi o propósito e o chamado da igreja. Como eu já disse, essa carta possui 3 capítulos e meio dedicados ao ensino e 2 capítulos e meio referentes à aplicação desse ensino. Eu gostaria de apresentar um esboço simples que o ajudará na leitura que faremos dessa carta. Esse esboço possui 7 pontos que correspondem aos tópicos principais da carta. Primeiro, gostaria que durante a leitura da carta de Paulo aos Efésios, vocês refletissem um pouco sobre os lugares celestiais. Paulo afirma que nos lugares celestiais temos todas as bênçãos espirituais que precisamos para viver em Cristo e que Cristo está nessa dimensão celestial e que é possível estarmos com Ele. Ele também diz que através da igreja, a multiforme sabedoria revelada às forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Cuidado! Nem tudo que é espiritual é do Espírito Santo, e nem tudo que existe na dimensão celestial é bom. Dimensão espiritual significa mundo espiritual, o mundo invisível do Espírito. Como nem tudo que é espiritual é bom, e nem tudo que é espírito é do Espírito Santo, Paulo ensina nessa carta que o plano de Deus é que a igreja, nessa dimensão espiritual em Cristo, seja uma testemunha para todos aqueles poderes espirituais no mundo invisível. As regiões celestiais estão cheias de hostes do mal e poderes das trevas. Ouça com atenção o versículo 12 do capítulo 6. Diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa batalha é espiritual. O propósito de Deus é que o crente em Jesus Cristo na dimensão celestial seja uma testemunha para o mundo espiritual. De acordo com Paulo, o crente pode vencer esses poderes das trevas que existem no mundo espiritual. Voltando aos primeiros versículos dessa carta, reflita sobre o que Paulo fala a respeito da soberania de Deus. Os 6 primeiros versículos estão relacionados com a soberania de Deus. Há algumas referências sobre Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Procure pela perspectiva de Paulo sobre esse assunto. O que ele está realmente falando é que antes do início dos tempos, Deus já havia determinado que deveria haver uma igreja. A palavra igreja significa os chamados. Essa igreja foi chamada para viver como Cristo viveu e deve viver de maneira santa para testemunhar para esse mundo. A perspectiva de Paulo é que fomos escolhidos com esse propósito antes da fundação do mundo. A seguir, observe o que Paulo diz nos primeiros versículos sobre o processo de salvação. Vocês ouviram a palavra da verdade quando o Evangelho foi pregado e creram. Assim que vocês creram, foram selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi como uma garantia do intento de Deus de obter guarda completa do crente. E tudo isso para o louvor da glória de Deus. Nos versículos 13 e 14 do primeiro capítulo, Paulo faz uma bela ilustração do processo de salvação. Ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho e fomos selados pelo Espírito Santo. Essa é a maneira de Deus dizer: isso me pertence. Deus coloca o seu selo, o selo do Espírito Santo sobre nós e nos garante que vamos chegar ao nosso destino. Também exorto você a refletir sobre a oração de Paulo. Ele fez 2 orações importantes nessa carta. Ele também orou pelos Colossenses, Filipenses e Tessalonicenses. Mas outras 2 orações se destacam, uma no primeiro capítulo e outra no terceiro. Quando refletimos sobre essas orações de Paulo, logo percebemos que ele tinha uma lista de oração.
Paulo foi um grande guerreiro de oração e orava por outras pessoas. Observe que em suas cartas ele sempre diz que está orando por tal pessoa e aí cita o nome dela. Baseados em suas cartas, poderíamos levantar uma lista grande dos pedidos de oração de Paulo e descobrir por quantas pessoas ele orava regularmente e entender como pessoas, como por exemplo Martin Lutero, John Wesley e Whitefield, passavam de 4 a 6 horas em oração todos os dias. E durante esse tempo, eles oravam por outras pessoas. Depois de levantar a lista de oração de Paulo, observaríamos que tipo de pessoa estava na sua lista. Talvez as pessoas que estão na nossa lista sejam alcoólatras, pessoas doentes ou com problemas. Mas a lista de oração de Paulo era diferente da nossa. Sabem quem entrava para a sua lista de oração? Está escrito assim, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Era assim que se entrava para a lista de oração de Paulo. Quando ele ouvia que alguém dava evidências de ter se convertido e de estar envolvido na obra de Jesus Cristo, Paulo colocava essa pessoa como primeiro na lista e orava por ela sem cessar. Será que dá para comparar a lista de oração de Paulo com a nossa? Nós oramos pelos perdedores. Paulo orava pelos vencedores. Ele usava o seu tempo para orar pelos vencedores, por aqueles que ele sabia que seriam vencedores por Jesus Cristo. Geralmente, nossa lista de oração e grande parte da energia que dedicamos à oração é por aqueles que poderiam ser classificados como perdedores espirituais. Procure observar como Paulo orava por aquelas pessoas da sua lista. Quais eram os pedidos? Geralmente oramos para que as pessoas sejam curadas, se libertem do álcool ou resolvam seus problemas. Paulo fazia outro tipo de pedido. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que oração profunda, hein? Era isso que ele queria que aquelas pessoas pelas quais ele orava recebessem de Deus. Ele orava para que lhes fosse dado um espírito de revelação no conhecimento de Deus e que o seu entendimento fosse iluminado. Essa oração deveria estar no coração de todo professor. Se você é professor, provavelmente sabe se está ou não passando a mensagem para os seus alunos. Paulo descreveu muito bem esse conceito. Ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Às vezes as coisas ficam meio nebulosas e percebemos que a mensagem não está sendo compreendida. Mesmo tendo dificuldade para enxergar, Paulo podia ver se os efésios estavam ou não entendendo. O seu pedido era que eles entendessem os mistérios espirituais. Por isso ele escreveu, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa era a oração de Paulo pelos Efésios. Podemos ser muito abençoados se refletirmos sobre as orações de Paulo. Nos 2 primeiros capítulos de Efésios, Paulo manda os Efésios se lembrarem de uma coisa. Do quê? Paulo lembra aos Efésios que antes eles estavam mortos em suas transgressões e pecados. Lembrem-se. Essa é uma palavra importante no capítulo 2. Todos nós estávamos espiritualmente mortos e para Paulo e também para Jesus, estar vivo é muito mais do que manter os sinais vitais do corpo, como pressão sanguínea, pulso e ondas cerebrais. Um dia, um homem se aproximou de Jesus e disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus foi duro na sua resposta. Seu pai já está morto. Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. De acordo com Paulo, antes de chegar a Éfeso, aqueles efésios estavam espiritualmente mortos. Ele escreveu, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse príncipe do poder do ar é uma descrição de Satanás e Paulo lembra aos Efésios que antes éramos controlados por ele, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
Paulo nos lembrou que antes éramos separados de Cristo, sem esperança, sem Deus neste mundo, distantes. Éramos mortos e Jesus Cristo nos deu vida. Paulo continuou explicando que quando Cristo entrou em nossa vida aos olhos de Deus e pela primeira vez éramos vivos. Fomos salvos pela graça através da fé, e essa fé não é resultado das nossas próprias obras, é dom de Deus. Fomos trazidos para perto de Deus através de Cristo. Fomos trazidos para os lugares celestiais, e onde você se sentia alienado, Deus lhe deu paz. De acordo com Paulo, Cristo trouxe a paz através da cruz. Cristo pregou a paz e Ele é a nossa paz. É isso que Paulo está dizendo nos 3 primeiros capítulos de Efésios. Lembrem-se como era a vida de vocês, como vocês eram antes de virem para Cristo, e o que significou para vocês quando Cristo entrou em suas vidas. No capítulo 3, a palavra-chave é revelação. Foi nesse capítulo que Paulo trouxe revelações sobre a igreja. Nesse capítulo, Paulo falou para os efésios que essas revelações tinham sido as maiores revelações da sua vida. Antes, Paulo era um fariseu que odiava a Cristo. Ele jamais tinha sonhado que um dia Deus uniria judeus e não-judeus num mesmo corpo e formaria a igreja de Jesus Cristo. Paulo disse aos efésios que a igreja é o grande mistério de Deus. Essa é a essência do 3º capítulo de Efésios. Que pena, meu tempo já acabou e eu preciso encerrar o programa, mas, como sempre, quero deixar com vocês um desafio. Ore e peça que o Espírito Santo dê a você revelação espiritual e depois reflita sobre essa carta de Paulo, uma carta com um conteúdo muito rico. Ore e reflita sobre as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, sobre a dimensão espiritual em Cristo. Depois, faça você mesmo a seguinte pergunta: será que eu já aceitei a graça de Deus pela fé? Será que já tomei posse das minhas bênçãos espirituais? Pense sobre onde e como você estava antes de encontrar a salvação em Cristo e qual foi o propósito dessa salvação. Depois leia o capítulo 3 e peça que o Espírito Santo lhe mostre onde você realmente está. E através da graça de Deus, faça parte da Igreja de Jesus nas regiões celestiais, mesmo vivendo neste mundo cheio de pecado. Pense nisso e não perca o próximo encontro com a palavra. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.